Bacana, bacana, gente. Tudo bem, graças a Deus, né? Olha, a deputada estadual, Janaína Pascoal, está em Itu para um debate, para uma troca de ideias públicas, legislativas e executivas também, por que não, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Nós estamos aqui para acompanhar esse debate e também trocar uma ideia com a deputada estadual Janaína Pascoal. A senhora ouve muitos elogios por onde passa. Depois de um tempo, a bem da verdade, né? Porque a sua luta, ela vem lá de trás e os enfrentamentos não foram poucos. As desavenças também não. Hoje a senhora colhe esses frutos em razão de, eu acredito que muito mais de uma defesa de ideia extremamente bem postada do que a predisposição em enfrentar. E hoje a população colhe um fruto muito benéfico em razão disso tudo. Muito obrigada. Talvez o fato de ser professora há tantos anos me ajude. Porque eu sempre, como professora, tinha a preocupação de saber se o aluno estava entendendo. Eu ficava olhando a carinha, né? E eu gosto, por exemplo, de fazer essa visita e sair daqui com a certeza de que as dúvidas foram sanadas. Se eu não soube, eu não pude responder da maneira como as pessoas queriam, eu quero que elas compreendam que eu estou disponível, entendeu? Eu acho que o cidadão se sente mais cidadão quando ele recebe esse respeito. Então, assim, muitas vezes eu fico me perguntando, será que o impeachment aconteceu porque as pessoas conseguiram compreender a gravidade daquilo? Eu fazia questão. Às vezes ia lá um jornalista, me perguntava a mesma coisa, eu respondia as mesmas perguntas, sei lá quantas vezes. Eu sempre encontrava uma maneira diferente de explicar, ou seja, com mais detalhes, com mais elementos, porque eu queria que as pessoas entendessem a legitimidade daquele processo, entendeu? Sim. Presidente, hoje a gente foi brindado com um momento extremamente cultural, atípico, legislativo, né? Com propostas e pensamentos muito acima da média, né? Isso é muito bom. Na verdade, foi mais do que uma simples palestra, né? Foi um debate com boas ideias, com grandes pensamentos, grandes inovações para tentar trazer para a cidade de Itu, para todo o estado. Foi muito bacana, a deputada tem um nível intelectual, um nível de trabalho muito interessante, importante. Então foi muito bom e todos estão reconhecendo isso é legal. O plenário cheio, então creio que foi muito profícuo e esperamos que ela venha mais vezes e ela já se prontificou a tanto. Então nos deixou muito felizes e engrandece muito o Legislativo ituano. Esse foi uma primeira, né, com a deputada Janaína, mas a gente tem esse interesse de tentar melhorar a cidade, trazer verbas e ter um debate de alto nível. A doutora Janaína tem um conhecer jurídico e pessoal das coisas muito especial, né? E quem ganha com isso é o povo. Muito obrigado pela iniciativa. Obrigado. Sucesso na sua gestão durante todo 2020 aí. Muito obrigado, a Câmara está aberta, estamos à disposição para toda a imprensa, todo o público em geral, então muito obrigado e vamos lá, vamos trabalhar. Obrigado. O surgimento teu como figura pública, pessoas com verdadeira reputação ilibada, com profundo saber, e aí esse espaço acabou sendo oferecido para vocês, claro que conquistado também por vocês, mas o povo meio que permitiu isso. Olha, eu vivi um dilema entre me candidatar e não me candidatar até o último dia, sabe? Foi um dilema a questão da vice-presidência, depois foi um dilema, saía a deputada, não saía a deputada, a família pesa, no sentido de você refletir. Porque uma coisa é aquela família que gosta dessa coisa de política. Outra é uma família que a vida inteira te ensinou que só bandido vai para a política. Então, assim, a minha família não suporta política. Imagina. Entendeu? Não suporta. E eu ensinei meus alunos a vida inteira que eles tinham que ocupar os espaços. Então, eu fiquei entre a cruz e a espada. E aí eu comecei a perceber que eu ia ficar muito minada no meu ambiente.
né? Principalmente na universidade, que é dominada pela esquerda. O meu chefe, muito esquerdista, começou, inclusive, a me processar, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Não vou poder mais nem falar. Então, assim, não foi bem uma decisão de falar, vou entrar, vou mudar de vida. É como se o destino fosse me guiando, sabe? E como eu acredito muito em Deus, eu falei, eu estou recebendo sinais. Ela é, de fato, uma mulher brilhante, uma figura muito acima da média. Mas tem um detalhezinho na fala dela, e até um pouco na sua, que é essa inquietação. Revoltar-se com alguma coisa, ir à frente de tudo que é possível, imprensa, rádio, jornal, vizinhos, e reivindicar aquilo que a gente não concorda. O senhor fez um pouco disso, lá atrás, quando começou. Hoje não mais, mas há uma semelhança nisso. Não tenho dúvida, até porque são duas realidades distintas e que eu sempre assumo. A posição de parlamentar, você tem realmente uma faceta mais contestadora do que quando você é executivo. Mas isso não perde, não deixa que a gente perca a nossa vontade revolucionária lá de trás. Quer dizer, a vontade de fazer a transformação. Eu acho que a Janaína é isso, ela foi premiada pela sociedade, ela tem correspondido, isso é um ponto importante, aos mais de 2 milhões de votos que ela fez, ela correspondeu, quer dizer, ela resgata os parlamentares que fizeram história. Então, seja qual for a posição que a deputada Janaína tome, ela tem consistência na defesa daquela tese. E aqui ela provou isso tudo. Então, só cabe a nós a admiração. Porque há o calor da emoção também, né? A gente fala com o corpo, né? E simplesmente um documento, papel enviado, inibe muito disso que aconteceu aqui hoje. Não tenho dúvida, eu acho que esse debate que ela se estabeleceu, com garantia, com tranquilidade dos próprios conhecimentos, enriquece o debate. Por exemplo, nós colocamos temas aqui de muito interesse, reforma da Previdência, a questão da normatização da vaga cross, e ela soube enfrentar, e mais do que isso, e colocar disposta a levantar essas discussões. Nós também temos. Não é porque nós somos município que nós temos que se submeter às vontades do governo do Estado e do governo federal. Então, o que a gente percebe, eu torço para isso, é que nessa eleição de 2020 o Brasil faça um debate um pouco mais racional, permeado pela emoção, como sempre, mas racionalize, compare, faça o debate, se estabeleça uma regra disso. Eu acho que a deputada Janaína trouxe como lição para a gente. O debate vale a pena. Haverá uma continuidade aí? Aí é uma decisão, na verdade, popular. O que eu posso dizer é que 4 anos é pouco para se fazer pouco, tanto. É pouco. Então, mais para alguém que vibra como o senhor. Não Obrigado, tenho dúvida. Obrigado. Obrigado, velho. Valeu. Qual foi o sinal mais fundamental em tocar com tanta intensidade o processo do impeachment? Nossa, isso foi forte, viu? Imagino. Olha, eu tinha claro, até eu vou lhe dizer, para mim era tão claro que eu achava que quando eu explicasse as pessoas iam me apoiar imediatamente. Eu não sabia que eu ia encontrar tanta resistência. Eu tinha tão claro que eles queriam fazer disso aqui uma Venezuela, de que eles iam acabar com o nosso país, que na minha cabeça era assim, ou eu faço alguma coisa, ou nós não vamos ter outra chance. Só que as resistências foram enormes. Inclusive, e talvez principalmente, na tal da oposição ao PT, que para mim nunca existiu. Aí eu falei assim, bom, e agora? Né? Aí, às vezes, vinham umas mensagens pesadas, sabe, umas cartas complicadas. Aí à noite eu rezava, falava, não, eu vou desistir disso aqui. Nossa. No dia seguinte, eu acordava com uma força, com uma determinação, que eu falava assim, é Deus, entendeu? É porque tem que ser. E a senhora, como a gente diz aqui no interior, a senhora é bastante topetuda. A senhora pega a causa... Se eu acredito, eu vou. Né? Eu não consigo pegar o microfone e defender uma coisa que eu não acredito, entendeu? Eu não consigo. Por outro lado, se eu acredito, eu fico insuportável. Porque eu vou para cima. Imagino. Que ódio o PT deve ter da senhora. Muito obrigado. A gente falaria com ela aqui uma semana e ela não repete o assunto. De tão rico, de tão produtivo que é o teu talento, a tua busca pelo conhecimento, a sua entrega no cargo que hoje a senhora exerce.
E, como todos aqui, eu aproveito como cidadão e te agradeço. Que lindo, obrigada, que lindo. Porque isso é uma coisa muito rara e é muito sério e é muito complexo em termos de país, de ser humano, aquilo que a senhora predispôs a fazer. Obrigada, E agradeço. as consequências são os nossos netos, os nossos filhos, com uma escola boa, com salário digno, com assistência de escola e de saúde também digna e merecedora. Deus te abençoe. Obrigada, amém, Seja para bem-vinda todos nós. sempre. Feliz Ano Novo, Itu e região. Família.